Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência. Nesta sexta-feira, nós damos continuidade aos debates com os candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Começamos na terça-feira, tivemos convidados na terça, na quarta. Na quinta-feira, fizemos aqui um bom debate com os candidatos à Câmara Federal e hoje, dando prosseguimento com os candidatos à Assembleia Legislativa. Nós convidamos 3 candidatos. Nós temos aqui, tenho aqui ao meu lado o Paulo Correia, ele que é candidato à Câmara Federal pelo PEN. O Paulo tem uma trajetória política bastante significativa, vai poder discorrer sobre os temas da nossa região. Tenho também vou chamar de Pedrinho, né, Pedrinho? Senão o pessoal não conhece, né? Pedrinho de Sá, candidato pelo PTB, não é isso, Pedrinho? Candidato pelo PTB, candidato a deputado estadual. Eu tenho 2 ex-candidatos a prefeito. O Paulo foi candidato a prefeito já em Santos, não é isso, Paulo? Isso. E o Pedrinho foi candidato a prefeito na cidade de Cubatão. Nós convidamos também a advogada Débora Camilo para poder representar aqui o PSOL. Ela que é candidata a deputada estadual pelo PSOL. Há poucos minutos, ela mandou um e-mail pedindo desculpas que ela teve um contratempo profissional de última hora e não poderia participar. Nós não teríamos como convidar outro candidato. Fica aqui registrada a intenção de forma democrática atender a todos os candidatos. Eu vou começar com o Pedrinho. Eu tenho feito perguntas de todos os temas: porto, educação, saúde, mobilidade urbana. Eu queria começar com o Pedro, a questão da mobilidade urbana, que em todos os programas, me parece que foi até o tema que mais houve polêmica, em razão do momento que vive a Baixada Santista, seja com a mobilidade dos carros, de todos nós, o transporte coletivo. E sem dúvida nenhuma, o principal problema é o polo petroquímico, o porto, que gera uma quantidade de caminhões e de veículos bastante significativa. Pedro, a primeira pergunta, aliás, até me corrigir aqui, desculpe, a primeira pergunta que a gente fez para todos os candidatos foi: por que você coloca seu nome à disposição para concorrer a um cargo à Assembleia Legislativa? Em seguida, a gente dá início, aí sim, com as perguntas específicas dos temas. Então, Pedro, por favor, por que você colocou o seu nome à disposição para concorrer a um cargo à Assembleia Legislativa? Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde você que nos acompanha. É um prazer imenso estar aqui no programa. E eu sou candidato, Augusto, porque a Baixada carece de representantes na Assembleia Legislativa, carece de representantes na Câmara Federal também, e eu saio candidato porque a gente, por viver aqui na região a vida inteira, a gente tem acompanhado os problemas, como você falou agora, da questão da mobilidade, a questão do lixo, as questões que são metropolitanas e que os prefeitos não têm tratado com esse enfoque. Então, a nossa ideia é chegar à Assembleia Legislativa para poder fazer um trabalho, primeiro, de apoio aos prefeitos. Eles têm projetos que são encaminhados no Estado, mas falta quem faça andar o projeto, que faça acontecer, que traga as verbas que estão disponibilizadas no Estado para dar conhecimento, para serem desenvolvidos os projetos aqui na região. Então, fazer a ligação do governo do Estado com os municípios todos da Baixada e discutir, apresentando soluções para os nossos problemas. Eu acho que essa é a grande carência que nós temos hoje, deputados que apresentem propostas, acompanhem o andamento e cheguem ao resultado para poder comemorar junto para a melhor condição de vida de toda a população da Baixada.
Muito obrigado. Olha, eu quero fazer uma correção. Eu apresentei o Paulo como candidato a deputado federal. Um equívoco, não é? Até porque hoje nós estamos só com candidatos à Assembleia Legislativa. O Paulo Corrêa é candidato a deputado estadual, não é? É que antes do programa eu me estressei com Corinthians e Bahia. É verdade, o Corinthians ganhou de 3-0 e eu tenho dito aos meus amigos que iluminação a Arena Corinthians, não é verdade? Você assistiu o jogo, não? Assisti. Que iluminação, você assistiu? Olha, queria eu que as praias não é verdade? Uma baita de uma iluminação. Nós estávamos discutindo aqui, o Corinthians podia ter feito mais gols, me parecia uma Alemanha, jogava como uma Alemanha, um time, sabe, em campo, uma coisa impressionante. Então eu equivocadamente apresentei o Paulo Corrêa, mas na verdade ele é candidato à Assembleia Legislativa. E por que você colocou seu nome, Paulo? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde a você, Augusto, aos nossos amigos telespectadores do programa Ação e Reação. É um privilégio poder estar aqui com vocês, cumprimentar você, o Pedro também, nosso amigo ali de Cubatão, e dizer que, mais uma vez, você está fazendo a diferença na Baixada, obrigado. Abrindo aí como primeiro programa a ter esse espaço democrático que abre para todos nós candidatos, que hoje a Justiça Eleitoral nos limita com a propaganda eleitoral gratuita que existe, mas nós temos espaços como esse que você tem dado a oportunidade para a gente vir aqui, expor as ideias que tem cada um de nós. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e a toda a produção do seu programa. E dizer a você que o porquê lançar o nome com uma candidatura a deputado estadual. Primeiro, pela história que temos, pelo que já fizemos, pelos trabalhos sociais que fazemos e exercemos na Baixada Santista. Minha família é uma família tradicional há mais de 90 anos da Baixada Santista, com o nome limpo, com a ficha limpa, e que vem desenvolvendo um trabalho principalmente na área social, fora o trabalho religioso, que todos sabem que eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, o Ministério de Santos, que está espalhado em todo o litoral, em toda a Baixada Santista, litoral norte, litoral sul, parte do interior e ABC. E nós desenvolvemos vários trabalhos sociais, como distribuição de 30 toneladas de alimento mês, temos 2 casas de recuperação para dependentes químicos, qual cuidamos de pessoas que caíram nas drogas, no alcoolismo, e só quem sabe o quanto é duro você recuperar uma pessoa dessa, quem tem um ente querido, um familiar que acabou enveredando por esse caminho. E nós temos também o abrigo de idosas que cuidamos ali em Cubatão, que são 70 velhinhas que foram abandonadas pelas famílias, e nós cuidamos disso há mais de 60 anos com esse abrigo cristão em Cubatão. Então, assim, o trabalho social, que é o que hoje é uma bandeira para todos nós, é uma bandeira para a sociedade, você dar oportunidade para quem não tem oportunidade, é uma bandeira nossa e uma das metas que nós vamos para a Assembleia Legislativa, se assim o povo achar que deve ser, nós vamos estar defendendo esta bandeira do social em primeiro lugar. Muito bom. Também pela questão da falta de representatividade que hoje a gente sofre. Nós temos aí hoje, só para terminar esse raciocínio, tínhamos um deputado estadual, que foi o mais votado, o segundo mais votado do estado, que de repente ele assumiu a secretaria primeiro de ação social, depois de desenvolvimento econômico, e acabou virando prefeito da cidade. Nós acabamos perdendo um deputado. E também tínhamos um outro que assumiu a secretaria, logo que ganhou as eleições, assumiu a Secretaria de Meio Ambiente e mudou seu título para São Paulo também, então tem uma vertente virada para um outro lado. Nós estamos carentes e pobres de representatividade, que já chegamos a ter aqui, viu, Augusto? Praticamente 6 a 7 deputados estaduais. É verdade. Então é por isso que a gente entra na briga. Muito bom. Pedrinho, na questão de mobilidade urbana, nós discutimos isso muito nos últimos programas, não só a questão do VLT, do BRT que vai atender a Praia Grande, mas também de obras complementares em razão do número de veículos que vem aumentando significativamente. Você é oriundo da cidade de Cubatão, e Cubatão acaba sofrendo porque é a primeira cidade, não é? Logo na descida da serra, tem um polo petroquímico e, sem dúvida nenhuma, precisa repensar todos os dias a questão da mobilidade urbana. Você vai para a Assembleia com algum pensamento, alguma ideia específica nesse tema, ou você pretende estudar isso durante o mandato?
Então, Augusto, a verdade é que a gente está trazendo para a política o caráter técnico do político. Então, eu sou um engenheiro, tenho 30 anos de formado, trabalho na Prefeitura de Cubatão e tenho vivido os problemas, e acho que a questão da mobilidade a gente tem que dividir em duas etapas. Uma é a questão do transporte individual, das pessoas que se deslocam para ir para trabalhar, então o pessoal que vai de Cubatão para Santos, de Santos para Cubatão trabalhar, essa questão do veículo particular. Transporte público é ineficiente, é completamente, não atende às necessidades da população, não desloca no tempo apropriado. O negócio que você faz de carro em 20 minutos, você demora 50 minutos para fazer em transporte público. Então isso torna o quê? As pessoas desistem do transporte público. Então a minha ideia em questão de mobilidade, primeiro, desenvolver um transporte público regional, e aí, faço um parênteses para falar, VLT está sendo feito Santos-São Vicente. Agora a gente tem uma quantidade de gente que se desloca da área continental, passa por Cubatão e vem para Santos e vice-versa, e a gente tem trilho já instalado. Por que não se comprou trem apropriado para esses trilhos, reservar um espaço, principalmente nos horários de pico, que você não consegue entrar na cidade de Santos, a entrada de Santos é um caos total? Então, por que a gente já não começou colocando trem em cima do trilho que está pronto e transportar as pessoas? Você desceria ali no Valongo, está a 1 quarteirão do terminal rodoviário de Santos, distribuiria as pessoas com muita facilidade e facilitaria a vida das pessoas. Acho que o grande desafio na questão da mobilidade urbana é facilitar as pessoas. As pessoas têm que chegar rápido ao seu trabalho, voltar rápido, para poder ter um pouco de tempo com a sua família, conviver. Então, o grande desafio é resolver isso, que a gente já tem acompanhado o problema. E rapidamente, só a questão do transporte profissional, das carretas que se deslocam para o porto, passam por Cubatão. A gente já teve aquele caos que parou o Brasil inteiro praticamente, por causa de alguns atos irresponsáveis até de administração. Então a gente tem que ter deputados que estejam participando o tempo inteiro da questão de equacionar o problema de onde vão ficar os caminhões, ou de nem deixá-los sair de onde eles vêm, porque a gente está discutindo onde vai estacionar o caminhão, mas se a gente fizer uma logística que os caminhões saiam em tempo, que a gente tenha a condição de tirar caminhão daqui para entrar o outro, a gente vai conseguir equacionar, em vez de ficar arrumando espaço para estacionar o caminhão, que isso é totalmente inviável. Então esse é o nosso desafio. Paulo Correia, hoje andar na cidade de Santos, São Vicente, que eu sei que você caminha muito, é muito difícil, né? Você tem esses conflitos. E o VLT, me parece, eu até fiquei surpreso aqui de alguns convidados, que são frontalmente contra esse modelo que está sendo implantado, né? Para mim é até uma surpresa, eu imaginei que houvesse mais concordância. Precisamos trazer recursos, você pretende levar alguma ideia, você já tem algum projeto nesse sentido, vai batalhar isso? Qual é o pensamento que você discorre sobre esse assunto? Augusto, desde quando eu comecei a engatinhar politicamente, eu participei de vários programas e eu assumi o compromisso com uma pessoa que é meu amigo, é seu amigo também, e uma pessoa que tinha a ideia e um projeto que várias pessoas que estão hoje sentadas administrando cidades assumiram esse compromisso, e hoje eu não vejo sendo honrado esse compromisso. E eu me comprometi lá atrás e não esqueço dos meus compromissos, que é brigar, sendo deputado, para que a gente viabilize a construção do monorail. O senhor Anwar Assad, nosso amigo, que foi um defensor dessa bandeira, e eu continuo sendo um defensor dessa bandeira. Nós precisamos ter a vontade política dos prefeitos da nossa Baixada Santista para que abram as portas. É apenas a vontade política, porque nós temos um empresariado que vem de fora, nós podemos fazer a famosa PPP, que é a parceria público-privado, e eu tenho certeza que esse seria o melhor modelo, desafogando o nosso trânsito e passando por cima, que esse era o primeiro projeto. Então eu sou um defensor disso. Enquanto for eleito e for deputado, estarei brigando e tentando conciliar para que os prefeitos tenham essa mesma vontade que foi inserida essa sementinha no meu coração lá atrás. E eu não me esqueço isso, há mais de 15 anos o doutor Anwar veio brigando com isso. Eu tenho certeza que você é um grande defensor disso também, Augusto. E é este modelo que eu acho que é o mais apropriado para a nossa Baixada Santista. Pedro, duas coisas dentro desse tema, queria que você opinasse
dois assuntos, depois também o Paulo vai opinar. Eu acho que o modelo do VLT acabou excluindo cidades importantes, Cubatão, por exemplo, né? Ela está de fora, não vai nem ter a atenção do BRT, e é conflitante porque hoje eu acredito que um dos pontos que mais gera trânsito na nossa cidade são os fretados, né? Quer dizer, que vão para Cubatão e voltam de Cubatão, e que nós poderíamos ter tido um pouco mais de estudo, queria que você opinasse sobre isso. Quer dizer, é um problema que atinge Santos, mas tem uma relação direta com a cidade de Cubatão, né? São centenas, se não milhares de ônibus que entram na cidade, tem alguns cruzamentos que inclusive há uma interferência, por exemplo, o Canal 1 com a Francisco Glicério, que eles viram à esquerda e o ônibus fica totalmente atravessado, entre outros tantos. Essa é uma questão. Você falou de um controle, né, no Planalto, antes do caminhão descer. Isso já foi também muito discutido, de um pátio regulador que, olha, agora pode ir, então você desce e ter esse controle. É muito difícil discutir isso na Assembleia? Então, o que eu digo é o seguinte, a gente não tem nem só que pensar no lugar para estacionar no Planalto ou aqui embaixo, a gente tem que controlar a saída do caminhão na origem. Na origem. Para que sai 50 caminhões da fazenda se aqui só tem capacidade para descarregar 10 por dia? Então, na fazenda tem que sair 10 por dia, que é a capacidade que é onde ele vai descarregar tem capacidade. Então, se a gente fizer controle de fluxo desde a origem do problema, a gente não precisa ficar arrumando lugar para enfiar caminhão, porque o caminhão estacionado, ele é problema em todos os sentidos, é baixa qualidade de vida pro motorista do caminhão. Então, o caminhão precisa circular, mas circular em condição adequada. E o caminhão ficar parado na faixa da esquerda da Via Anchieta, interditando a entrada aqui, porque a Lemoa está entupida de caminhão e aí não consegue passar mais ninguém. Aí o morador de Cubatão ou o morador de Santos que foi trabalhar em Cubatão não consegue se deslocar. Está faltando uma visão técnica para equacionar um problema que está afetando a região inteira e a vida das pessoas. Isso daí a pessoa fica estressada, isso daí compromete a qualidade de vida de pessoas, tanto no seu lazer quanto no deslocamento para o trabalho. Aí você falou, lá nas indústrias, queira ou não queira, são um polo de empregos para as pessoas de Santos. Então tem muita gente se deslocando nos dois sentidos. Por isso que eu falei, o trem está pronto, o trilho está lá colocado. Por que não se pensa em leva a pessoa até o Valongo e dali para frente ela vai de trem até dentro da Cosipa, até Ultrafete, Vale. O pessoal que mora na área continental, o trem está lá na porta de casa. Então, por que a gente não resolveu essa questão de colocar estações, colocar trens com bitola adequada para aquele trilho, equacionar o horário dos trens de carga para que eles permitissem maior fluxo rápido do trem de transporte de passageiros? É um excelente meio de transporte, seria o nosso metrô de superfície, pronto, e a gente não está pondo isso para funcionar. Então, já se tentou, o problema do Brasil é que a gente vai abandonando modelos alternativos que são criados. Então, transporte de barcas que tinha lá para Usiminas foi abandonado, a questão do trem foi abandonada e insiste no transporte rodoviário que cada vez tem menos espaço para circular. A entrada de Santos, por exemplo, tem lá, são 4 faixas, aí vira 3 para entrar. Só se aquela faixa extra, se tirasse o canteiro onde fica estacionado o carro da polícia ali, pusesse o carro onde é o antigo posto Marilu e abrisse mais uma faixa, já facilitava a entrada, porque aí vem todo mundo vem na 4ª faixa, embica ali. Então, está faltando um pouquinho de engenharia para equacionar. E outra coisa que eu não falei é as ciclovias. Um sistema de ciclovias integrado, tem muita gente que anda de bicicleta, é uma região plana, plenamente favorável, isso faz bem para a saúde. Então, um sistema cicloviário que interligue todas as cidades da Baixada é essencial, vai melhorar a qualidade de vida e vai facilitar, inclusive, economicamente a vida das pessoas. Paulo, você comentou do monorail, né, do meu amigo Anuar, que briga não, né, mas discute esse tema há muito tempo, e uma discussão que todo mundo me pergunta, e eu, sinceramente, não sou engenheiro, aliás, sou um ignorante, não tenho formação acadêmica, então não posso discutir. Mas o que a gente percebe na prática é que nós vamos ter o VLT cruzando a cidade com interrupções que, sinceramente, eu não consigo entender como é que vai ser administrado isso, os cruzamentos. Eu fico imaginando um VLT a cada 7 minutos na Ana Costa com a Francisco Glicério. Vai ser... Qual o teu pensamento quanto a isso? O modelo está aí, está sendo implantado com diversas dificuldades, até porque isso que você colocou, não é? Em muitos municípios o monorail tem sido aceito,
A cidade de São Paulo tem quilômetros já de monotrilho. Pois é, se eu falar isso, muita gente vai falar assim, poxa, o Paulo é maluco. Eu também não sou engenheiro. Como você disse, está aqui o Pedrinho, que é engenheiro, pode explicar melhor para a gente. Mas a saída vai ser por cima. Não tem outra saída a não ser por cima. Nós temos que, como políticos, buscar a orientação dos engenheiros de trânsito e enfim, e começar a ter uma alternativa por cima. É o único jeito que nós vamos ter de acabar com os nossos problemas aqui. Tanto para dirigir um carro comum, um automóvel de passeio, como o transporte público. Não tem mais condições de nós ficarmos com as mesmas vias que temos por aqui. Nós temos que pensar em alternativas de ir por cima disso tudo. E aí sim, deixar o VLT passar com tranquilidade. A mesma coisa que acontece com o que o Pedro estava falando da entrada de Santos. Quando construíram a pista da Imigrantes, foi uma maravilha para quem desce. Agora, para o santista, para quem vive aqui em Santos e tem que passar por Santos, virou um inferno. Porque tudo afunila na Anchieta. É verdade. E não se pensaram que esse tráfego, esse trânsito de carros que viriam de São Paulo, iriam cair no mesmo lugar, iam afunilar. Então quem vem de São Bernardo, quem vem de São Paulo, Diadema, até mesmo do interior, e quer vir a Santos, ele acaba funilando na Anchieta. Qual é a alternativa que nós temos? Uma das alternativas, como o Pedro colocou aqui, que é engenheiro, é a quarta via. Mas isso só resolve... Vai afunilar na Martins Fontes. Exatamente. Né? Então a gente tem que pensar numa alternativa de fazer algo por cima. Lógico. Aí vão falar assim, poxa Paulo, mas isso é impossível. Como também diziam que era impossível fazer a pista da Imigrantes. Então eu acho que tudo é possível quando se tem estratégia, quando se tem... quando você senta para planejar e buscar ajuda e a consulta dos técnicos. Né? Olha, então falta vontade política. Devia ser impossível pensar... eu acho que tem 60 anos o túnel Rubens Ferreira Martins, o Pedrinho, que é mais velho que eu, tem 60 anos o túnel. Pô, é difícil de ter sido construir esse túnel há 60 anos atrás, agora é moleza, né? Um tema que, naturalmente, que a gente sempre toca e os candidatos a deputado estadual acabam tendo que enfrentar, a questão da saúde. São muitas as dificuldades, são muitos os questionamentos. Hoje falta médicos, a marcação de exames de uma demora exagerada, faltam unidades de saúde. Eu vou perguntar ao Pedro, como deputado estadual, se ele tem um programa voltado à área da saúde, se ele tem alguma ideia que ele pretende, alguma bandeira que ele pretende levantar nesse tema. A bandeira na área da saúde, na minha opinião, é a questão da prevenção. Os programas de saúde da família, infelizmente, são utilizados politicamente. Se eles fossem utilizados como ações preventivas, como levar o remédio à casa daquele paciente que tem que tomar o remédio todo mês, então o próprio programa de saúde da família, no monitoramento mensal que vai fazer com aquele paciente, já leva o remédio que ele tem que tomar, já faz um acompanhamento preventivo, você vai diminuir 50% pelo menos da incidência de pessoas que estão indo a pronto-socorro, entupindo o pronto-socorro, dificultando o atendimento do pronto-socorro. Por quê? Porque não tem uma prevenção, porque não sabem o que pode estar acontecendo. Então, se as mães, se os pais tiverem contato com o médico, ou com o agente de família, ou com o enfermeiro, antecipado previamente, ele vai ter mais tranquilidade e a gente vai ter menos fluxo de gente nos hospitais. A segunda coisa é a questão do custo SUS, o preço SUS para os médicos e para os hospitais é extremamente baixo, não remunera. Então acaba se utilizando os hospitais de artifícios para poder receber alguma coisa a mais, ou então começam a negar o atendimento ao paciente SUS. Então a gente tem que rever, e aí é uma integração com o governo de estado, com o governo federal, mas o deputado tem que ver isso daí para permitir que a remuneração seja mais adequada e que o atendimento tem que ser universalizado. Não dá para o cara de Cubatão, o hospital de Cubatão, querer atender só gente de Cubatão, atender só gente de São Vicente. É fatal que onde tiver bom atendimento, as pessoas vão procurar esse atendimento. Então, nós temos que ter bom atendimento em todos os municípios, para garantir que a população tenha tranquilidade de chegar no hospital e saber que está sendo bem atendida. Mas eu acho que o grande X da questão é a questão da saúde preventiva, da atividade no esporte, do acompanhamento na escola das crianças. Então, ter médico que vai na escola, que faz o acompanhamento. Isso eu acho que é essencial para melhorar a qualidade da saúde da população. Paulo Corrêa, saúde, muita reclamação? Bastante, né? Esse é um problema geral, é um problema nacional, não é um problema apenas da nossa região, mas eu vejo que
tenho expectativa que grandes coisas estão para acontecer. Foi assinado lá uma verba pelo governo federal, e a isso pelo menos a gente tem que elogiar, o que é bom, que vai ser construído um hospital regional em São Vicente agora, e nós, sendo deputado, ganhando a eleição, qual é a nossa obrigação? A primeira é cumprir o mandato até o fim. Para quê? Para que a gente possa trazer os investimentos que a Baixada Santista precisa para os hospitais que aqui tem e que aqui vão ser construídos, enfim. A região, já disse, carece de um número de representantes para que olhem para essa região. O deputado largando o mandato no meio do caminho para ir disputar uma prefeitura e ganhar essa prefeitura, a gente fica órfão. Então, primeira questão é manter o mandato até o fim, caso eleito for. A segunda questão, concordo com o Pedro quando disse aqui que a prevenção é tudo. Nós temos aqui na nossa região o que afoga o atendimento e a falta de leitos e afoga, enfim, o trânsito que se tem nos hospitais são diabetes, hipertensão e doenças do aparelho digestivo. São as 3 doenças que são prevenidas com antecipação. Se você fizer uma prevenção de qualidade, você vai desafogar o atendimento nos hospitais, porque isso está afogando. Você chega no hospital, você demora 2, 3, 4 horas e quando é atendido? Então, como é que você pode fazer a prevenção nisso? Pode fazer sim através da educação, que essa é uma bandeira minha, que é a educação de período integral, aonde lá sim vai o médico, vai a nutricionista e tem esportes. Como é que você previne doenças do aparelho digestivo? Quando você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação de qualidade, uma alimentação que seja limpa, que não tenha bactérias, você vai prevenir essa doença. Então nós vamos desafogar o atendimento nos nossos hospitais pronto-socorros da Baixada Santista. Diabetes, você previne isso como? Com a tua alimentação, com o nutricionista, você tirando o açúcar demasiado, que hoje em dia, eu que tenho filho pequeno, sei que é doce e doce e doce, porque não existe um controle sobre isso. A televisão influencia muito no tipo de alimentação e só porcaria. Se deixar, nossos filhos só vão comer porcaria. Então, precisa de educação de qualidade no ensino público, para que elas possam aprender a se alimentar de maneira saudável para não ter diabetes. E aí a hipertensão. Hipertensão, como é que a gente vai prevenir isso? Colocando as crianças desde cedo à prática de esportes, a ter a interatividade com os amigos, porque hoje as nossas crianças estão ficando praticamente sentados a tarde inteira quando chegam em casa da escola ou à noite com o videogame. Então a gente tem que colocar essa meninada pra rua. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Maison Vonut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vonut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Hoje eu estava conversando com meu amigo João do Incatep, corintiano. Ele veio da Bahia agora. Eu fico pensando, ele arrumou um cliente baiano, deve ficar numa situação difícil, né? E os caras são bravos lá, os baianos queriam sair na porrada no jogo ontem. E o João estava me falando dos novos simuladores que não existem em toda a América Latina, que simulam operação de bordo. Os terminais hoje estão contratando mão de obra vinculada, né? Trabalhador que recebe salário, para fazer o trabalho da estiva. Então, se você quer uma oportunidade de emprego com com uma remuneração bastante significativa, Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Mandar aqui um abraço a diversos telespectadores que têm me parado na rua para comentar, mas eu quero deixar aqui um abraço especial. Ontem eu estive acompanhando a visita do candidato a senador, o Kassab, ele esteve na Praia Grande, e eu fui dar um abraço numa pessoa que eu tenho um carinho especial, o Padre Thomas, sempre nos recebe com muita festa, com muita alegria, e ontem não foi diferente. Quero deixar aqui um abraço muito carinhoso a essa pessoa tão simpática que é o Padre Thomas. Eu estive lá com a Fernanda Vanucci, fizemos uma visita a um trabalho social que ele desenvolve com muita maestria. Não podia deixar um abraço ao meu amigo vereador na Praia Grande, o Caran, ele que tem um trabalho também bastante significativo na área social. Então fica aqui um registro. Padre Thomas, realmente tem valorizar o trabalho que ele desenvolve lá na Praia Grande. E há tantas pessoas que têm assistido aos debates que demos início nessa semana e que vamos continuar com os candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Hoje, sexta-feira, eu tenho como convidado o candidato à Assembleia Legislativa, o Pedrinho de Sá, candidato pelo PTB. Tenho também a participação do Paulo Correia, candidato à Assembleia Legislativa pelo PEN. Dois dos nossos candidatos. Ontem nós tivemos a Câmara Federal. Na terça-feira nós damos continuidade com também candidatos à Assembleia Legislativa. Pedrinho, não é um tema dos deputados estaduais, isso aqui ficou bem claro, fiz essa pergunta em todos os debates, mas é um tema que o telespectador e o eleitor precisa saber como você pensa, né? Há uma dificuldade muito grande hoje dos municípios em gerir as suas necessidades em razão dos recursos que recebem, não é? Hoje o município vive do IPTU, do ISS e das verbas que vêm do governo estadual e do governo federal, os repasses. E cada vez mais recebem menos, não é? Os municípios têm recebido muito pouco, o governo federal acaba ficando com a maior fatia, o governo estadual um pouco menos, e os municípios com uma dificuldade muito grande. Eu gostaria de saber qual o seu pensamento hoje, se você defende uma reforma tributária, se você defende um novo modelo. Não é uma coisa que um deputado possa resolver, mas para a gente ter um entendimento do que você pensa, acho que é importante. Não dá mais para o município ficar com tão pouco, Pedro? Sem dúvida nenhuma. O que está acontecendo? O governo federal cada vez incha mais e ele é totalmente improdutivo. O inchaço do governo federal acaba levando à necessidade de absorver recursos dos impostos que deviam estar no município. O município é o grande agente de promoção do bem-estar do cidadão. Então, não tem dúvida que tem que haver a reforma tributária, o recurso tem que ficar no município. A saúde é tão comprometida, por quê? Porque a verba é SUS, é o governo federal que administra a má distribuição, o mau gasto e, principalmente,
remunera muito mal quem presta o serviço na área da saúde. Então, manter o recurso no município é o que vai melhorar a condição. Eu vejo muito claro o seguinte, o recurso que devia ir para o Estado é aquele que a necessidade de investimento para executar obras que interagem em municípios e aí cada município não vai fazer sozinho. Então essa seria a função do Estado. E a União fazer as grandes atividades que tenha interferência em vários estados ao mesmo tempo. Então a União vai agir para poder resolver problemas que há. Agora, os problemas regionais, os problemas que são do município, têm que ser resolvidos dentro do município. E para isso o município tem que ter recursos suficientes. Hoje a gente depende para habitação de verba estadual e federal, para saúde, verba estadual e federal, para educação, muito mais do Estado do que do próprio município. Então, essa regra tem que ser invertida e aí também tem que haver responsabilidade dos gestores municipais para que interajam, principalmente nas regiões metropolitanas, resolvendo o problema de forma conjunta. Não adianta resolver 2 ou 3 municípios e o outro ficar totalmente prejudicado porque tem um mau gestor. Então é importante que os políticos se utilizem do trabalho técnico para que possa a união do bom técnico com a união do bom político, que está mais preocupado em agir pelo coletivo do que pelo individual, do que pelo seu grupo de apoio. Quando o político ganha uma eleição, ele tem que agir em favor de todo o coletivo e não apenas de quem o ajudou. Então, a hora que a gente tiver isso daí, a reforma tributária vai produzir resultados. Eu não tenho dúvida que a qualidade de vida do país vai melhorar muito. A gente vê Cubatão, a quantidade de recurso que gera e o pouco que fica no município. E o ônus, não é? Que é a maior Nem parte. fala, a população paga a conta, vive miseravelmente e tem uma educação de baixíssima qualidade, porque com o dinheiro que se arrecada em Cubatão, devia produzir os melhores técnicos da região, a melhor formação educacional, e não é o que a gente vê. Muito bom. Paulo, o município hoje sofre demais, os municipalistas precisam reagir a essa... Eu acho que nós temos que voltar à discussão da regionalização do porto. Nós debatemos vários assuntos, mas enquanto nós não tivermos regionalizado o porto aqui, eu vejo que os nossos problemas vão continuar com as questões tributárias, enfim. Quando você regionaliza, acaba voltando isso para os municípios aqui que estão à margem do porto, né? Tem tanto Santos, Guarujá, uma parte de Cubatão, enfim, é uma área federal e eu creio que enquanto nós tivermos essa disputa que existe em nosso país, que a gente não pode colocar uma venda nos olhos e dizer que não existe. Existe sim. Enquanto estiver PT no governo federal, estiver o PSDB no governo estadual, nós sempre vamos ter esse conflito de interesses. Porque enquanto estava o PSDB no governo e o PSDB no governo federal e no governo estadual, existia essa discussão da regionalização do porto, porque era interessante. Estavam os dois, tanto nacionalmente como na questão do governo estadual. E agora criou-se um divisor, porque o porto hoje é administrado pelo governo federal, que tem aqui a CODESP, que é coordenado às vezes por partidos e com pessoas que não têm nada a ver com a nossa região e não conhecem nada daqui, indicam pessoas em cargos estratégicos para cá, mas as pessoas não têm nem conhecimento da nossa região. Vem aqui, fica um período de 1 ou 2 anos enquanto os partidos têm o acordo com os ministérios, e depois vão embora e não tem compromisso com a nossa região. Então, eu creio que a saída fundamental para a nossa região é colocarmos em prática, a gente como deputado, chegando lá, colocar em discussão isso, colocar no plenário, voltar essa discussão, fazer audiência pública, perguntar para a comunidade, perguntar para as entidades de classe, perguntar para os moradores da Baixada Santista o que eles pensam, o que eles acham e envolver a classe política para voltar a discutir isso. Eu tenho certeza que grande parte dos recursos, dos tributos que aqui estão, que podem ser transferidos, podem ser direcionados para as cidades, para os municípios. Eu tenho certeza que vão resolver muitos problemas aí na saúde e educação, que a gente pode reverter isso esses recursos para todas essas áreas. Então, a regionalização do porto, eu acho que é a discussão que a gente tem que encabeçar e brigar para que as pessoas se pronunciem. Eu queria fazer aqui um comentário, e vocês fiquem à vontade também de poder comentar. Por exemplo, no caso da ligação Santos-Guarujá, né, que é uma obra significativa, que ia ter uma participação do Estado, aliás, o Estado puxou essa discussão, e com uma interferência muito grande em toda a região,
com mais de um município, né, um investimento de valores, eu não vi a Assembleia Legislativa discutir isso, né? E quando você falou que a importância do Estado gerir ou administrar o que une os municípios, né? Eu penso dessa maneira também. Eu não vi a Assembleia Legislativa, Paulo, participar, não vi deputados, com exceção de alguns deputados aqui da região que participaram do processo, mas são pessoas da cidade, então acabam sendo até empurradas a ter que participar, mas eu não vi a Assembleia discutir uma obra tão importante como essa, com tanta interferência. Os deputados, afinal de contas, conseguem participar dos temas importantes do Estado ou acabam fazendo o que o governador pede, Paulo? A maioria o que o governador pede. Agora, volto à tecla. O que falta? Representatividade. Nós temos apenas hoje 2 deputados da nossa região que estão lá. Temos que ver e analisar se eles estão colocando isso em pauta, brigando pela nossa região. Porque o Bruno foi secretário, né, de Meio Ambiente e agora seu título é de São Paulo. Então, não é mais da nossa região, é de São Paulo. Então, nós temos aí 2 deputados hoje que a gente tem que analisar, perguntar para eles se discutiram, se não discutiram até agora, é porque talvez não representaram à altura a nossa região. E por isso que a gente precisa aumentar. Porque talvez se 2 não discutem, a gente precisa ter mais 2, mais 3, mais 4. Por isso que você tem que prestar atenção, eleitor, em procurar pessoas da região, para votar em candidatos da região, para que a gente não passe por essa situação que estamos passando agora, que nem o Augusto colocou aqui. Poxa, mas por que a Assembleia não discutiu isso? Porque não temos representatividade, não temos pessoas para discutir isso. Então a gente tem que procurar pessoas daqui, para votar em gente daqui. Eu vejo muito candidato paraquedista, que está chegando agora de última hora e aterriza aqui do nada e vem e leva grande parte dos nossos votos. Então peço a você, procure candidatos da região para que a gente possa discutir os assuntos que interessam à nossa região. Muito bom. Pedrinho? Eu gostaria de dizer o seguinte, o que eu acho que realmente está faltando é envolvimento dos políticos. O deputado, o prefeito, ele entra nessa discussão do túnel no momento que está dando imprensa. Acabou a imprensa de falar disso, porque a imprensa não vai falar todo dia de um assunto que tem que andar naturalmente. E aí ninguém mais acompanha. O deputado se retira da discussão, os prefeitos se retiram da discussão e fica esperando o próximo evento de cobrança. Quando que vai sair o túnel? Aí volta a discussão, o governador fala tal, sumiu de novo. Então, esse é o ponto que eu acho que o deputado tem que ter um comprometimento e um envolvimento com as questões regionais de acompanhar como é que está andando. Bom, está na Secretaria de Desenvolvimento, o deputado vai lá, traz para os prefeitos, olha, parou o assunto naquela secretaria. Eu acho que a ação do deputado tem que ser de acompanhar tudo que é de interesse da região, trazer as informações para o prefeito, discutir formas de ação de pressionar o governador, ou então dizer para a população o seguinte, não vai mais sair, era um assunto que deu imprensa, falou que ia fazer, mas tem tais dificuldades e não vai acontecer. O que nós temos aqui é que a gente discute problemas pontualmente e não há envolvimento para buscar a finalização dos assuntos. Então, os políticos, e sejam eles, eu também acho que a gente tem que votar em gente daqui. Agora, isso não impede que alguém de fora, que tenha comprometimento, eu conheço um cara que ele se compromete, pode vir aqui, pode atuar junto. O que falta é que os deputados acompanhem para que as coisas de fato aconteçam. Não pode ficar só na discussão pública. Eu digo que tem muito teatro hoje na política, muita fantasia, muito oba-oba, mas ninguém persegue resultado. Ninguém acompanha o andamento dos processos e vale para os projetos também. As prefeituras apresentam projetos no Estado, no governo federal, e não tem ninguém acompanhando para ver se está andando. Então passa um ano, o prefeito volta lá, ficou aqui na gaveta, esqueci, agora vamos retomar essa discussão. Está faltando quem ande o tempo inteiro, persiga os resultados e consiga atingir os objetivos que se propõe. Eu concordo com você, porque é uma coisa curiosa, né? Esse túnel que deu de briga, saiu porrada e discussão, e quero ele, não quero. E acabou. E aí o banco agora disse, olha, agora só em 2015. Então nós teríamos, eu penso aqui pela TV, a gente assinou um contrato com a Viva, até o telespectador já disse ontem, dei essa notícia ontem, vou repetir, a partir deste mês de agosto, a TV Com passa a ser transmitida também pela Vivo TV. Assinamos o contrato, os equipamentos estão comprados, já estão
prontos para receber o sinal da Vivo, estamos nos credenciando para outras operadoras, são projetos a longo prazo, e que você estuda e vai discutindo, 7, 8 meses você vai discutindo. Eu fiquei pensando, a construção de um túnel que é um negócio, né, muito mais simples, aliás, muito mais complicado do que um sinal de TV. Agora todo mundo vai esperar só em 2015 retomar essa discussão. Em vez de, nesses 6 meses, até 2015, vamos retomar isso aqui, era isso que a gente queria, onde dá para corrigir, com tranquilidade, né, irmão? Mas você falou uma coisa que é verdade, os caras gostam de trabalhar sob pressão, parece panela, aquela panela, né, que gosta de trabalhar sob pressão. E um tema que eu gostaria de ouvir vocês dois, né, a opinião de vocês dois. Hoje há uma discussão muito pesada quanto à regionalização do Porto, que o Paulo colocou muito bem, falou muito bem sobre isso, e o Porto ele atinge a todos os municípios, Praia Grande, São Vicente, de forma direta ou de forma indireta. Pelo que eu percebi, o Paulo é a favor de uma regionalização. Essa foi uma pergunta que eu fiz a todos os candidatos, que pode ser feito para discutir isso, né? Mas mais do que isso, qual o modelo que nós queremos de atividade portuária? Né? Quer dizer, é só essa atividade que a Codesp vem investindo de movimentar grãos, movimentar cargas que não agregam nada, só trazem outros? Ou você acha que nós devemos lutar por uma ZPE, retomar essa discussão, retomar a discussão de agregar produtos? Eu acho que tem que retomar, sim, a discussão. Nós temos que analisar, primeiramente, o discurso que vai dar para a gente ter uma ideia a partir do dia 19 de agosto, quando os candidatos, então, a governo do Estado, os candidatos à presidência da República vão se colocar e deve ser colocado em pauta. Tenho certeza que a mídia, os nossos colegas jornalistas vão inserir este assunto, porque é um assunto muito importante, onde eles vão ter que discutir e falar sobre isso e apresentar um modelo para a gente. Não cabe a nós, que somos candidatos a deputado estadual, ou até mesmo quem são candidatos a deputado federal e estão aí brigando para defender a região, apresentar um plano portuário. Eu, primeiro, não sou da área do porto, eu não sou técnico nessa área, não teria nem como me atrever a falar do modelo ideal para isso. Não posso emitir a minha opinião, mas eu quero, sim, analisar um modelo que alguém apresente qual seria o melhor modelo para a gente discutir, analisar isso e ver as propostas dos postulantes aí ao governo do Estado, os postulantes aí à presidência da República, que vai começar essa discussão hoje, se são a favor da regionalização, não, qual é o modelo ideal, qual não. Eu não teria como expressar aqui o que eu acho que é o melhor modelo. A discussão deve acontecer e a gente deve brigar por isso. Muito bom. Eu também não tenho dúvida, Augusto, que a gente tem que trabalhar pela regionalização do Porto, mas acima de tudo o que a gente precisa é abrir essa caixa preta. O Porto de Santos, todo mundo diz que é um dos mais caros do mundo. Por que é um dos mais caros do mundo? O que está faltando? É otimização dos espaços, é melhorar, mecanizar algumas atividades. Por que o nosso Porto é tão caro? E para onde está indo o dinheiro, os impostos que são gerados pelo Porto? Isso é uma grande... eu tenho muita dúvida sobre isso. Você falou muito bem, Paulo. A gente que não é profissional do Porto, não está envolvido lá na área, a gente assiste os comentários, vê pela imprensa, mas é muito difícil a gente falar assim, não, isso é que é o bom ou isso que é o ruim. Até porque eu duvido que a maioria das pessoas que se pronuncia sobre esse assunto conheça de fato o problema. E não conhece porque o Porto é uma caixa preta. Então eu espero que isso venha a se tornar conhecido dos políticos, conhecido da população, o que está sendo gasto, como está sendo... Pode até ser que seja caro, porque está pagando bem o trabalhador. Se for por remuneração de trabalhador, esse dinheiro acaba voltando no comércio, acaba voltando para a economia da região, e aí não vamos discutir, aí está sendo bom para a região. Agora, se está indo para o governo federal e está virando mais um pedacinho daquele bolo gigantesco que a gente não tem acesso, para cidades vem um pedacinho muito pequeno e se perde no governo federal, então está mal gerenciado e aí mais do que nunca tem que haver a regionalização. Agora, acima de tudo o que precisa é isso,
transparência. A gente precisa saber o que acontece lá dentro, como que está sendo gasto o dinheiro que é arrecadado, para onde está indo, e aí sim opinar de uma forma com conhecimento de causa sobre qual é a melhor função do porto dentro da nossa região. Muito bom. Quero lembrar aos nossos telespectadores que esse programa é reprisado hoje às 11 da noite. Aqueles que não tiveram oportunidade de ver o programa na íntegra poderão assisti-lo hoje às 11 da noite ou na segunda-feira à 1 da manhã. A partir da 1 da manhã, a reprise, na verdade, de domingo para segunda, não é isso, Thaisa? Perfeito. De domingo para segunda, na segunda, 1 da manhã, você vai poder assistir a reprise deste programa. Quero lembrar também aos nossos telespectadores que nós daremos continuidade com as entrevistas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa, chamando todos os candidatos da região. Hoje, nós temos a presença do candidato à Assembleia Legislativa pelo PEN, o Paulo Correia, gentilmente atendeu o nosso pedido. Temos também a participação do candidato pelo PTB, Pedrinho de Sá, e nós convidamos também a candidata pelo PSOL, Débora Camilo. Ela, pouco antes do programa, mandou um e-mail. Ela teve um imprevisto profissional e não pôde vir. Naturalmente que nós daremos sequência com as rodadas de candidatos e em outras oportunidades teremos a oportunidade de ouvir a Débora, que inclusive é uma liderança desse movimento Diga Não ao Túnel, não é? Uma pessoa que é moradora da região e acabou se engajando nessa luta. Seria até interessante tê-la aqui, até para somar com a discussão que nós tivemos a respeito do túnel ligando Santos-Guarujá. A você, telespectador, quero agradecer sempre essa audiência que temos nas 3 cidades onde a TV Com é exibida, na Praia Grande, São Vicente e Santos, através do canal 11 digital ou 18 analógico. Eu vou permitir que os candidatos façam sua despedida, encerrem a sua participação no debate de hoje. Começar com o Paulo Correia. Paulo, muito obrigado pela participação. Queria que você deixasse palavras finais aí para os nossos telespectadores. Obrigado a você, Augusto, a sua produção, mais uma vez, os telespectadores. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ter participado, parabenizar também e desejar todo sucesso para o Pedro, que é um companheiro ali de Cubatão. Você tenha sucesso. E dizer a você, eleitor, que acabou a Copa do Mundo, acabou logo em seguida a discussão de quem seria o técnico da seleção. Acho que acabou esse mistério e é tempo sim de falar de eleição. E falando de eleição, eu sei que você que está do outro lado da tela, você está querendo uma renovação, você está querendo mudança, você está querendo algo diferente. E a gente vem se colocar à disposição como um jovem com 38 anos que tenho, mas pai de 3 filhos, um de 16, um de 14 e um de 6 anos, assumindo responsabilidades muito cedo, me colocando à disposição para brigar pela nossa Baixada Santista, brigar pelo nosso estado de São Paulo, brigar pelos princípios da família. Eu ainda tenho fé. Eu tenho fé que nós podemos fazer uma política melhor. Eu tenho fé que a nossa região tem solução. Eu tenho fé que a política pode mudar com pessoas diferentes. Se você quer renovação, se você quer alguém comprometido com isso, porque para isso você também precisa dedicar o seu tempo a isso, você pode ter certeza que votando com o seu primeiro voto, que é 51699, esse é o número do PEN 51, que é o número do candidato a deputado estadual do Paulo Correia, 51699. Será uma opção diferente para a gente fazer uma diferença que a nossa política tanto precisa. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado pela participação. Suas considerações finais. Augusto, eu quero mais uma vez agradecer, lembrando que uma das primeiras vezes que eu fui à televisão para uma participação política foi em programa seu. Obrigado. E eu tive sempre a oportunidade de manifestar com clareza, na melhor das condições, graças a esse trabalho que você faz de dar total liberdade para que os candidatos se apresentem e expressem a sua opinião sem nenhuma interferência, sem nenhuma intervenção ou exigência de que se posicione de alguma maneira. Então, muito obrigado por essa liberdade. Eu quero aproveitar para parabenizar o Paulo, desejar muito sucesso. Paulo, eu acho que as pessoas têm que votar em gente de bem. O eleitor tem que votar em quem acredita. E nessa eleição, especialmente, não é só votar.
Se você acredita que o Paulo é bom, que o Pedro é bom, ou que qualquer pessoa que você realmente acredita que vai fazer um bom trabalho, ajude essa pessoa. Peça voto para o seu vizinho, para as pessoas que você tem em contato. Por quê? Para fazer a diferença, a gente tem que ter uma certa liberdade e não pode, portanto, gastar dinheiro, ficar caçando dinheiro e vender o nosso futuro mandato. Para isso, para que a gente seja eleito com compromisso com você, eleitor, a gente precisa da sua ajuda, trabalhando junto, trabalhando de uma forma espontânea, fazendo acontecer a eleição do candidato que você acredita que vai ser o melhor para a nossa cidade, para a nossa região, enfim, para o bem-estar da sua família, dos seus filhos. Então eu peço esse apoio para você. Eu sou Pedro de Sá, minha base é Cubatão, mas eu sou um candidato da nossa região. Meu número é 14714. E eu conto com você e mais uma vez agradeço a toda a equipe aqui da TV Com. Parabéns, que vocês vão cada vez mais longe e consigam popularizar esse trabalho sensacional de levar os candidatos até os seus eleitores. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Bem, quero agradecer as palavras do Pedro. Lembrar que o nosso programa há 15 anos promove os debates com os candidatos, tanto à Assembleia Legislativa como à Câmara Federal. Este ano não seria diferente, tínhamos que participar, estamos trazendo de forma legal todos os candidatos, dando a oportunidade. Alguns candidatos às vezes ficam um pouco receosos da questão do debate, há uma preocupação sempre de estar participando, mas eu acho que aquele candidato que que está preparado, né, com conhecimento, não é preparado para o enfrentamento, é preparado com o conhecimento. Né? Eu acho que não tem que temer. O conhecimento dos problemas da região, né, o problema que a gente vive, por exemplo, no transporte intermunicipal, a vergonha que é uma região metropolitana ainda ter uma tarifa intermunicipal em duas cidades como Santos e São Vicente, são cidades próximas, né, onde você perde a dimensão de quando está numa cidade ou noutra. O problema da MTU, que obriga que um portador de síndrome de Down vá todo ano renovar a sua carteirinha como se ele pudesse ficar curado da síndrome de Down. Quer dizer, são problemas tão simples, não é? E que eu tenho certeza que os deputados que nos representam ainda não se ateram a este problema. Melhorar a Baixada Santista no que tange a questão da justiça, aumentando as varas, principalmente de família, que estão abarrotadas, passa pelo Tribunal de Justiça, passa por uma pressão da Assembleia Legislativa, criar a vara especializada da mulher em mais municípios, né? Enfim, são tantos problemas que poderiam estar sendo discutidos na Assembleia Legislativa e trazer de lá o resultado. Afinal de contas, o dinheiro está no Estado, né? O dinheiro está no governo federal e está no governo estadual. Nós precisamos cobrar mais desses representantes uma participação ativa dos problemas. Foi dito aqui, o Paulo trouxe uma demanda, o Pedro trouxe outra demanda, são diversas demandas que os municípios enfrentam e que nós precisamos brigar por soluções. A você, telespectador, muito obrigado. Foi uma semana, a gente termina uma semana com muita bênção, com muito agradecimento pela nossa saúde, agradecimento pela nossa energia de todos os dias poder levantar e vir aqui fazer o programa. Muito obrigado. Foi uma semana que eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de trazer aqui candidatos que possam levar a você suas ideias para que você decida com muita serenidade. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira, a partir da 1h15 e com reapresentação às 11 da noite, à 1 da manhã. Muito obrigado, uma excelente tarde, um ótimo final de semana, um belo dia da vovó para todas as vovós e até segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu.
com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.